E a transmissão paulista está caindo quase 3% nesse momento. Recentemente ela teve uma grande disparada. O pessoal me perguntou os motivos, ela foi questionada, vou mostrar aqui para vocês. E também saiu uma recente notícia que pode estar gerando essa volatilidade na transição paulista. Vamos comentar a respeito disso. Então vem comigo. Um primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês é que quando o Ibovespa, que é o nosso principal índice de mercado da renda variável das ações, cai, já é bastante esperado que as demais ações caiam também. Não sabemos quanto uma ação vai cair. No geral, a gente tem uma noção de como isso pode acontecer, vou mostrar como, mas em determinados dias atípicos, a ação pode cair mais do que deveria cair, pode ter um fato específico que acarrete isso. Só que o importante é você entender o seguinte: se o Ibovespa acabar desabando, pode esperar que a sua ação, mesmo que ela seja bastante descorrelacionada com o Ibovespa, ela vai sofrer alguma coisa. Raramente, aí são movimentos raros, ela vai acabar subindo contra uma queda do Ibovespa. E geralmente isso acontece quando o Ibovespa caiu por conta de uma ação em específico que tem alta representatividade no índice. Por exemplo, Petrobras desabou, apenas ela. E aí, isso acaba fazendo com que outras ações possam subir naquele dia. Mas o Ibovespa caiu porque Petrobras tem muita representatividade no Ibovespa, mas no geral não é isso que acontece. No geral, o mercado cai como um todo em determinado dia. E por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre você precisa de um motivo específico para entender porque o mercado caiu ou sua ação caiu. Caiu porque o mercado caiu. Então, não fique desesperado porque a sua ação caiu. Só olhar para ver se o Ibovespa está caindo, qual o motivo, deve ser político no geral, deve ser fiscal. Essa coisa toda que você já sabe que no Brasil sempre vai ter esse tipo de problema. E eu havia te falado que dá para você ter uma noção de quanto a ação vai cair ou deve cair, ou que se espera que caia quando o Ibovespa cai. E aí você sabe isso através do beta. Você encontra aqui no site Yahoo Finance. O beta da transição paulista, as ações preferenciais, que são as mais líquidas, é de 0,41. Isso quer dizer o quê? Que é uma tendência que quando o Ibovespa cai 1%, a ação, é o que se espera, venha cair 0,4%. Ou quando o Ibovespa sobe 1%, a ação venha subir 0,4%. Mas não é isso que está acontecendo. Transição Paulista caindo quase 3% e Ibovespa caindo 1%. Mas precisamos lembrar também, tivemos uma disparada recente da Transição Paulista. No dia 20 de maio, ela abriu aqui a 26, chegou a disparar aqui para 28. Então isso aqui é uma correção esperada também. Quando algo sobe muito, se espera que ele caia, ainda mais quando o próprio mercado está caindo. E por conta dessa disparada, a transição paulista foi questionada, encaminhando o ofício para a B3 e para a CVM. Por quê? Porque no dia 20, tá vendo o dia 20 que eu falei para vocês? A gente teve um volume negociado atípico, 161 milhões de reais num único dia. Quando você olha para dias anteriores, a transição paulista não costuma negociar tanto assim, tanta compra. Olha a quantidade aqui negociada. Quase 6 milhões de ações. Então, isso fez a CVM e a B3 questionar, porque isso acontece na prática. A CVM ou a B3 viram um movimento atípico, precisam questionar, precisam dizer, ó, o que está acontecendo? Vocês têm acesso a algum fato aí que está gerando toda essa oscilação? Alguém pode ter tido acesso à informação privilegiada? Eles precisam tomar uma providência. Mas, no geral, a quase totalidade dos ofícios que a gente vê são respostas genéricas no sentido de que não há conhecimento de nenhum fato específico, como nessa aqui. No geral, é isso que você vai acabar percebendo. Mas, ainda que seja um movimento pro forma, vamos dizer assim, só para inglês ver, precisa fazer. A B3 e a CVM não podem ficar caladas, precisam pelo menos questionar. Às vezes aparece alguma coisa e a empresa explica, ó, subiu tanto por conta disso, publicamos um fato relevante. Às vezes acontece. Não é porque na maioria não acontece que eles vão deixar de questionar. Tivemos também recentemente outro comunicado da Transição Paulista. Esse aqui é do dia 15, mas se refere a endividamento. A empresa decidiu aprovar a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, ou seja, sem nenhuma garantia adicional. Quando você ver o nome quirografária, você já pensa o seguinte, não tem nenhuma garantia adicional. Então a empresa só está garantindo o pagamento da dívida com o seu próprio patrimônio. Não tem um bem que está travado para isso, não tem nada. É só o patrimônio da empresa. E vai ser um total de R$ 1 bilhão em captação. Então a empresa quer pegar R$ 1 bilhão para pagar até dia 20 de maio de 2031. E por que será que ela quer fazer isso? Primeiro, entenda se o custo da dívida é alto. Isso é muito importante, porque o que importa mesmo numa dívida é ver se ela está com custo alto, que é isso que acaba ferrando com as empresas. Porque empresas boas geradoras de caixa, como a Transição Paulista, que obtém receitas bastante previsíveis dos seus ativos de transmissão, esse tipo de empresa gera caixa com
tranquilidade, mas ainda assim o custo da dívida não pode ser alto demais. Ainda mais quando a empresa vai usar esse dinheiro para fazer investimentos, porque aí o investimento precisa remunerar acima do custo da dívida. Óbvio, né? Como é que você vai tomar dívida para ter uma taxa de retorno do seu investimento que seja inferior? Aí, no caso, não vai ser sustentável, a dívida vai custar mais caro. Nesse caso, o custo da dívida é CDI mais 0,8. CDI mais 0,8. É uma dívida alta? Não. Sabe por quê? Porque hoje a Selic está caindo e o CDI acompanha a Selic. O CDI é 0,10% abaixo da Selic. Então, com a Selic tendo a projeção de chegar a 9%, que seja 9,5%. E aí você tem um CDI que vai chegar a 9, 9,4, mais 0,8, você vai ter um custo de dívida no máximo aí de 10, 10,5. Como o ROI da empresa, só para você ter uma ideia aqui de quanto que ela consegue extrair de retorno, fica ali na média em 18%, agora está em 14%, faz sentido. Tá? Você consegue aí ganhar pelo menos 5, 4, 5% acima desse custo de dívida. Então faz sentido aqui. Mas vamos ver para o que é esse dinheiro que ela quer captar. E aí você pode ter outra dúvida aqui. A totalidade dos recursos das debêntures, então esse 1 bilhão de reais que ela quer pegar, serão utilizados para a recomposição de caixa da empresa. E não indicou nenhum outro tipo de informação. Então é como se o dinheiro só servisse para ir para o caixa da empresa e ficar lá no caixa aguardando alguma destinação que ainda não foi decidida pela empresa. E aí você poderia se perguntar, peraí, então quer dizer que a empresa vai pegar dinheiro, CDI mais 0,8, para deixar no caixa? Mas Luan, como que ela vai conseguir rentabilizar isso deixando no caixa, CDI mais 0,8, sendo que o CDI está caindo? Não é meio complicado pensar dessa forma? Não é uma má gestão aí? Não necessariamente. Primeiro porque a empresa eventualmente vai decidir o que fazer com esse caixa. Segundo que, quando a empresa não está com um endividamento muito alto, ela pode captar dinheiro relativamente barato simplesmente para pagar menos imposto. O que, Luan? Para pagar menos imposto? Explica melhor esse negócio. Primeiro, para olhar a dívida da empresa, você olha para o indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA. É o principal indicador utilizado hoje no mercado. Da Transição Paulista, está em quase 2 vezes. É alto? É mediano, não é alto nem baixo, mas quando você compara para o endividamento da Taesa, em mais de 3 vezes EBITDA, a Transição Paulista hoje estaria confortável, então ela teria esse conforto de pegar mais dívida. Deixa eu te mostrar aqui o da Taesa, abrir Taesa aqui para vocês. Olha a dívida da Taesa. Então a Taesa não tem muito mais folga não. Agora a Transição Paulista tem. E aí eu vou te explicar por que a empresa faz isso simplesmente para pagar menos imposto, enquanto ainda não decide o que fazer com esse dinheiro. Sendo que esse dinheiro vai ficar aplicado. Ela vai deixar lá numa aplicação financeira, vai render pelo menos o CDI. Então, de todo modo, na pior das hipóteses, a empresa vai ganhar o CDI e vai pagar CDI mais 0,8. Então ela vai ter um custo de 0,8, acima do que ela está rentabilizando ali de resultado financeiro com o dinheiro que ela aplica em qualquer título sem risco, um Tesouro Selic, por exemplo. Então não é por si só preocupante a empresa pegar o dinheiro e deixar no caixa, mas eu vou te mostrar como ela paga menos impostos fazendo isso. E para isso eu vou pegar aqui o último release de resultados da Transição Paulista do primeiro trimestre de 2024. E no anexo 4, demonstração do resultado regulatório, você tem aqui a demonstração daquele período, só do trimestre, mas já é suficiente para você entender. Então o que nós temos aqui na primeira linha? Receita operacional. É aquilo que a empresa obtém de receita oriunda dos seus ativos de concessão. Isso que você já sabe. Aí a gente chega na receita líquida, que é o que realmente importa. 1,1 bilhão de reais nesse período. Aí você tem que tirar os custos e despesas operacionais. Então você tira tudo, pessoal, material, serviços, tirou tudo. Aí a gente chega aqui no resultado financeiro. O que é o resultado financeiro? É o lucro ou prejuízo que a empresa tem em virtude de atividades financeiras, que não são as atividades operacionais da empresa. Deixa eu te perguntar, a Transição Paulista é um banco? É uma seguradora? Não. Então ela não tem como atividade principal a atividade financeira. No caso de bancos e seguradoras, o resultado financeiro vai aqui para cima, tá? Não tem essa distinção, o resultado financeiro é aqui para cima. Se confunde com a receita. No caso das outras empresas não financeiras, não. Aí o resultado financeiro vem aqui para baixo. E aí, o resultado financeiro aqui foi de menos 252 milhões. Por quê? Porque ela ganhou quase 40 milhões de reais de receita financeira. Então veja, esses 1 bilhão que a empresa vai pegar, ela vai aplicar em aplicações financeiras e vai ganhar uma graninha a cada trimestre. Normal, juro rendendo, igual na sua aplicação de renda fixa. Só que aí ela pode perder dinheiro por conta de variação monetária líquida. Ela pode também, e aqui que está o X da questão que eu quero te falar. Menos 163 milhões, o que é isso? É o que ela pagou de juros da sua dívida. Ela pagou quase 164 milhões de reais em juros da dívida ali, porque ela não vai pagar essas debêntures para lá de 2030, então ela tem um cronograma de pagamento, amortização dessa dívida, e aí esses juros entram aqui
no demonstrativo de resultado de exercício e entram como despesa financeira. Então entra com uma perda. E aí, o que antes era 749 milhões, eu desconto esse 163 e o resto aqui, a gente chega a 497 milhões. E aí eu tenho outros ajustes, aí eu chego no resultado antes dos tributos, que a gente chama de LAIR, lucro antes dos impostos. É esse LAIR que vai determinar quanto que a empresa vai pagar de imposto e contribuição social sobre o lucro líquido. E aqui no caso foi 132 milhões. Então veja que, se a empresa não tivesse que pagar dívida aqui, esse número, que é o LAIR, seria maior. Então a base de cálculo para os tributos seria maior, logo a empresa ia pagar mais imposto. Então, olha o detalhe aqui para vocês. A dívida não é algo ruim, principalmente para as empresas que estão na bolsa de valores, porque elas conseguem pegar o valor da dívida e descontar o quanto elas vão pagar de impostos. Isso gera economia para a empresa e, consequentemente, para o acionista. Sobra mais dinheiro para o acionista também. Então, desde que a dívida não seja muito alta e desde que a gente tenha uma empresa com uma boa geração de caixa, a dívida é algo bom, principalmente em países que cobram uma carga tributária muito alta, como no Brasil, onde a carga tributária nessas empresas é de 34%. 34%. É 25% de imposto de renda, pessoa jurídica, e mais 9% de CSLL, que está ali, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Muito pesada a carga tributária aqui, né? E quanto mais o país aumenta a carga tributária em cima das empresas, mais elas buscam endividamento para gerar redução dessa carga tributária. E quem que acaba se beneficiando com isso? Os bancos, que aí conseguem captar mais dinheiro. Então veja como o Estado aumentar impostos, isso beneficia a atividade financeira dos bancos. Então saiba ter senso crítico também. E aí as empresas vão fazendo isso. É por isso que você vai ver esse tipo de coisa, a empresa captando dívida sem nenhuma destinação específica, como é o caso da Transição Paulista nesse momento. E aí finalmente chegamos à notícia que pode gerar alguma volatilidade na Transição Paulista. Talvez ela esteja até tendo uma volatilidade maior por conta disso, nunca saberemos. O importante é você entender o que está acontecendo aqui para não ficar no escuro. Eu sei que é complicado, às vezes, você se sentir no escuro, acontecer alguma coisa, tem a volatilidade de curto prazo. Você sabe que a volatilidade de curto prazo pode ser meramente aleatória, mas ainda assim você quer encontrar algum motivo. Nós somos seres humanos, queremos saber o que está acontecendo, pelo menos ter a ilusão de saber o que está acontecendo. E aqui é uma notícia que pode impactar a empresa. E aí o que está acontecendo? A ANEEL, que é a agência que regula esse setor de energia elétrica, ela adiou uma decisão muito importante, principalmente para a Transição Paulista e a Eletrobras, que se refere ao recálculo do RBSE, que é aquela rede básica do sistema existente. É uma indenização, tá? Não vou entrar em maiores detalhes que não faz parte desse vídeo, mas é uma indenização dada às transmissoras, especialmente aqui no caso Transição Paulista e Eletrobras, por conta da medida provisória 579 da Dilma, que ferrou com o setor elétrico. Você já deve ter visto uma indenização que a Auren Energia recebeu de bilhões por conta dessa medida provisória. Simplesmente ferrou com o setor elétrico brasileiro. E agora está tendo uma discussão do quê? Olha, vamos fazer um recálculo dessa indenização para baixo, porque estava errado o método de cálculo anterior. E aí, para beneficiar os consumidores, os usuários do serviço público, a gente tem que reduzir esse valor. Sendo que, caso esse recálculo seja feito, a redução poderia chegar a 11 bilhões de reais. Sendo que existe uma nota técnica, 85, que chegaria a 10 bilhões. E aí o Bradesco BBI fez uma avaliação de qual seria o impacto dessa redução na Transição Paulista, por exemplo. E eles chegaram à conclusão de que o resultado seria marginalmente negativo. Então, marginal quer dizer o quê? Não seria algo tão grave. E aí eles citaram o seguinte, abre aspas, para a Eletrobras e a Transição Paulista, os dois principais destinatários do recebível RBSE, estimamos que seja de aproximadamente 1% dos seus respectivos valores de mercado. Então olha só que interessante. Ibovespa caindo 1, alguma coisa. Transição Paulista já corrigindo por conta de uma alta anterior, mas caindo hoje quase 1% de impacto com essa revisão para baixo do RBSE, não fica tão louco esperar a ação cair uns 3% hoje, 2,5%, 3%. Então, tranquilo. E ainda o mercado também espera o quê? Que essas transmissoras levem a questão para a justiça. Então, isso aí também vai ficar postergando por muito tempo. Então, vai haver algum impacto eventualmente, mas o mercado já parece ter precificado tudo isso. Não à toa que Transição Paulista negocia abaixo do valor patrimonial da ação, enquanto que a Taesa negocia a 1,74. Tudo bem, a Transição Paulista não tem tag along aqui, as ações preferenciais também impacta, mas você não concorda que a distância está grande? Quase o dobro? Mas não só por conta disso. Além do RBSE, dessa questão de recálculo, a gente tem que o RBSE vai acabar nos próximos anos
anos. E aí isso vai impactar em quase 50% da receita da empresa. A empresa vai ter uma queda de receita, então isso também pode gerar queda nas ações. Por isso que o mercado não está precificando tanto a Transição Paulista. Mas eu diria o seguinte: hoje, tá uma grande pechincha? Eu não vejo hoje como uma grande pechincha, principalmente agora perto do valor patrimonial da ação. É um momento que agora quem comprou, comprou. Mas você sabe, você que acompanha a Transição Paulista há algum tempo, vamos pegar aqui um pouco de volatilidade pela cotação padrão. Olha só como a ação cai bastante por um período, aí volta a subir. Se eu pegar aqui um pouco mais de tempo, a gente vê que desde 2021 a ação só caiu, dava um repiquezinho, agora deu uma retomada, mas ainda assim não rompeu aqui esse topo anterior de janeiro de 2021. Tem uma ação que está andando de lado há algum tempo. Enquanto essas incertezas não findarem, é provável que ela continue assim, porque geralmente a ação só dispara, sai desse caixote de ficar andando de lado, quando tem algum gatilho muito especial. Então, por exemplo, a empresa está lá em 2027, vai acabar a RBSE, mas ela já conseguiu substituir essa receita por outros ativos que ela vem investindo nos últimos anos. O mercado vai perceber, putz, estamos precificando mal uma ação que conseguiu resolver todo esse problema. A ação dispara. Agora, eu não vejo, pelo menos para minha carteira, como um momento de compra. Inclusive, já faz algum tempo que eu estou com 3.300 ações e não fiz mais nenhuma compra. Estou com preço médio de 23,31. Abaixo dos 24 eu começo a olhar para algum aporte Transição Paulista. Mas vamos combinar que essa situação da ANEEL tem que ser julgada logo para resolver essa questão das incertezas envolvendo Transmissão Paulista. Porque incerteza, isso entra nos modelos de valuation. E aí a incerteza acaba gerando volatilidade no curto prazo, porque toda hora vem uma coisa nova. Então, resolvendo isso de uma vez, é até melhor para você acionista para entender que agora, ó, esse risco já não tem mais. Então, vamos focar nos demais riscos da empresa. Lembrando que o prazo para a declaração anual do imposto de renda está acabando e para resolver isso em apenas 5 minutos, via declaração pré-preenchida, tem o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3. Eu estou usando, eu indico para você, resolve o problema da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Baixe o Grana, o aplicativo é gratuito. Para se beneficiar desse procedimento de apenas 5 minutos, você precisa assinar o plano pago, mas dá uma testada lá, vê se faz sentido para você. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E antes da gente terminar, a ação já começou a cair 3,24%. Já comenta aqui embaixo se você entende que é uma oportunidade, se o preço atual é atrativo ou se você está esperando mais alguma coisa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!